Olá, boa noite. Vamos então para as nossas aulas de hoje de desenvolvimento organizacional, né? Aula do dia 12/8. Então, estou deixando essa videoaula gravada para vocês. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando, né, dentro desse componente, a respeito do desenvolvimento humano, organizacional, dentro das questões das relações interpessoais, né? Então nós vimos lá toda a importância dessas relações interpessoais, como elas influenciam hoje na nossa forma de agir, de produzir, de trabalhar, né? A importância que tem para a organização, a preocupação que as empresas têm, né? Que de modo geral com esse relacionamento interpessoal. Hoje nós vamos ver algo assim mais voltado para a questão da liderança, né? Como que algumas dicas que você deve seguir para possuir uma boa liderança, uma boa relação com a equipe, com o grupo, né? Ligado às questões interpessoais, mas também uma visão mais genérica, né? Então vamos lá. Então algumas dicas aí importantes para que a gente possa exercer assim essa liderança, porque ser líder não está apenas no fato de você possuir um cargo de liderança, mas você possuir técnicas, conceitos, entender bem que você pode liderar mesmo não possuindo um cargo para isso, né? Pode ser algo natural, pode ser algo necessário. As empresas buscam desesperadamente hoje pessoas que tenham requisitos para a liderança, né? Então, uma dica aí interessante é mais ação e menos palavras, tá? O verdadeiro líder é aquele que dá exemplo por suas ações e exige de sua equipe apenas o que é capaz de entregar. Além disso, ele estimula a produtividade de todos, demonstrando eficiência no desempenho de suas tarefas. Então, quer dizer, são as ações, né? Assim, aliás, a maior diferença entre um chefe e um líder é exatamente isso. Uma chefia simples, ela determina, ó, faça isso, faça aquilo, eu quero assim, eu quero de outro jeito. Uma liderança não, ela participa da execução, ela participa da elaboração, ela participa do desenvolvimento das etapas, mas também participa ativamente da execução, junto com o restante da equipe. Então, ações, né? Tenham ações, falem menos, peça menos e demonstre mais, né? Um segundo quesito aí é a inteligência emocional, né? Inteligência emocional é algo assim que as empresas procuram desenvolver nos seus profissionais através de treinamento, de desenvolvimento, e também procuram no profissional, no mercado, pessoas que possuam esta inteligência emocional. E o que viria a ser então inteligência emocional, né? A inteligência emocional ela é fundamental para o exercício da liderança. Isso porque quando o líder possui esta competência, consegue manter o equilíbrio mesmo sob pressão, mantendo o foco sempre na solução. Então, não é segredo para nenhum de nós que toda a atividade dentro do ambiente profissional ela gera situações de estresse, de pressão, né? E esse equilíbrio, essa inteligência emocional é que diferencia os profissionais, né? Então, quando há um exercício de liderança, quando há uma participação ativa de todas as pessoas da equipe, existe um equilíbrio e dessa forma a solução é sempre alcançada da maneira mais equilibrada possível, mesmo em situações de pressão e de estresse, né? Então, a inteligência emocional, para a gente focando um pouco mais diretamente na questão da inteligência, né?
Inteligência emocional no ambiente corporativo. Você já se questionou o porquê de algumas pessoas serem muito bem-sucedidas ou grandes líderes se destacando mais do que outras? Uma questão interessante, né? Com toda certeza, ética, conhecimento e visão estratégica são de alta importância nesse quesito. Porém, acrescentaria a capacidade de identificar e controlar emoções. Então, dentro de um ambiente de sucesso, das pessoas que fazem sucesso hoje, existem conceitos éticos, né, um conhecimento daquilo que ele se dispõe a fazer e uma visão de curto, médio e longo prazo, né, do que deve ser feito. Porém, é necessário também conhecer os tipos de emoções que estão envolvidas nessas atividades, né? O tipo de situação emocional que as pessoas apresentam dentro daquilo. Pessoas que conseguem identificar essas emoções são diferenciais, tanto as pessoais quanto as dos outros, e administrar relacionamento, né? Então, quer dizer, identificar as próprias emoções, identificar as das pessoas do grupo, né? E poder fazer uma administração para que nenhuma dessas emoções extrapole as decisões e situações que devem ser trabalhadas. Todas as estratégias ligadas à inteligência emocional podem ter um papel crítico para determinar a felicidade e o sucesso. Os grandes líderes corporativos têm por excelência essa habilidade dominada. Então, qual que é o segredo dos grandes líderes, das pessoas que têm sucesso nas suas carreiras hoje, né? De modo geral? É esse equilíbrio, é essa identificação e utilização, inclusive, dessas emoções que estão presentes e não podem ser separadas das questões técnicas e profissionais nas pessoas e nele próprio, até utilizando elas para realizar, exercer melhor essas atividades. E quais são os principais pontos para ter inteligência emocional no ambiente corporativo? Alguns pontos que são importantes. Consciência de si. Conhecer seus pontos fortes e suas limitações, sabendo assim quando confiar em outra pessoa de sua equipe. Essa consciência de si ainda gera uma percepção emocional e pode compreender os próprios sentimentos e, dessa forma, administrar melhor as situações desfavoráveis. Então, se conhecer, né? Saber administrar as suas emoções primeiro, né? E aí você tendo esse equilíbrio, esse controle, é muito mais fácil de você identificar nas outras pessoas também esse equilíbrio. Veja bem, ter essa consciência das suas emoções e o quanto elas afetam positivamente, negativamente, quanto elas contribuem ou prejudicam o dia a dia do profissional, algo que há 10, 12 anos, 15 anos atrás nem se cogitava em falar. E hoje as empresas procuram as pessoas que têm esse tipo de conduta. Por isso que na educação agora a gente procura trabalhar muito as questões socioemocionais, como eu venho dizendo para vocês aí, a empatia e etc. Né? Então, capacidade de administrar-se, permanecer calmo quando estiver sob pressão e levantar-se de eventuais tombos com rapidez e perspicácia, faz parte da capacidade de recuperação. Não remoer problemas nem entrar em pânico. Nas situações adversas, todos buscam um porto seguro para poderem se ancorar. Essa figura deve ser a do líder, que deve sempre permanecer sereno. É fácil fazer isso, né? Tá escrito aí, fácil falar, né? Fazer é mais difícil. Sim, é mais difícil, mas é necessário. Então, administrar-se, saber exatamente o que você é, as suas capacidades, acreditar naquilo que você é capaz, né?
Então, a gente gasta muito, as empresas gastam muito dinheiro, muito tempo para formar profissionais com essa capacidade de administrar-se primeiro, porque aí o reflexo dessa boa administração ele aparece nas atividades de modo geral das empresas. Controlar os sentimentos aflitivos e não estourar com as pessoas, né? Demonstra equilíbrio emocional, fazendo com que a própria pessoa tenha consciência do seu erro e busque uma solução. Ou seja, se a pessoa vem ali naquele desespero e você está numa posição de liderança, você tem que ter desenvolver muito essa questão, capacidade de ouvir sem julgar, né? Entender e tentar da forma mais calma possível, mais ponderada possível, dar um retorno para essa pessoa, dar uma colaboração e não colocar mais lenha, né? E não provocar mais ainda. Avançar em direção aos objetivos distantes, apesar dos percalços, demonstra automotivação, né? Então é estar sempre avançando nesse sentido. É óbvio, eu acabei de falar que isso não é fácil, não se consegue do dia para a noite, mas também se você ficar esperando, sentado, aguardando que essas capacidades de administrar-se, de cuidar das suas emoções, chegue até você, você nunca vai sair. Então você tem que ir em busca disso, né? Procurar se conhecer, procurar conhecer, se colocar à disposição, ouvir mais do que falar, né? Isso é muito importante. E aí entra a questão da empatia, né? Como você compreende a visão dos colegas, consegue colocar todas as suas questões de forma que todos entendam. Isso é empatia cognitiva e emocional. Para isso, esteja sempre disposto a ouvir questionamentos para eliminar dúvidas, né? Esteja sempre aberto a ouvir os questionamentos e tenha sempre uma resposta, né? Uma devolução clara, né? Que seja bem passada. Essa empatia cognitiva, junto com uma elaboração cuidadosa dos sentimentos do outro, uma análise, né, cuidadosa do sentimento do outro, busca então e gera na realidade uma comunicação efetiva. E aí eu falei para vocês, né, que nós vamos falar bastante sobre comunicação, porque a comunicação ela é a raiz dos problemas e das soluções dos problemas. Quer dizer, uma má comunicação pode gerar a maior parte dos nossos problemas profissionais e pessoais, por que não? Porém, uma boa comunicação clara, com argumentos importantes, né, necessários, ela pode fazer o contrário, ela pode colaborar muito, né? Então, a habilidade de relacionamento, é preciso motivar as pessoas, né? Só que motivar aqui, ó, essa palavra aqui, motivar, como eu já expliquei para vocês, você não motiva ninguém, você dá insights para que a pessoa se motive. Porque a motivação real ela é intrínseca, lembra que eu falei? Você dá insights, se motivar, porque fica mais fácil você dizer assim, vamos motivar alguém. Na realidade, vamos provocar essa motivação em alguém, né? Então, é preciso provocar essa motivação nas pessoas. Para isso, expor sua mensagem de maneira convincente e clara é fundamental, que eu estou falando até agora, né? Dessa forma, vão se sentir à vontade para trabalhar com você e realizar um excelente trabalho em equipe, tá? Então, dar essa comunicação clara do que você quer, do que você espera, do que o projeto pede, do que a empresa espera, do que o ambiente profissional espera, enfim, de uma forma muito clara, faz com que as pessoas se sintam encorajadas a colaborar, né? E você já pensou, você já começou a aplicar a inteligência emocional no ambiente de trabalho? Então,
primeiro, você já desenvolveu, estudou, né? Nós estamos vendo isso agora aqui. Algum lugar vocês já tinham visto sobre isso? É importantíssimo começar a trabalhar isso, independente do que você escolha para a sua vida profissional, para a sua vida no trabalho. Você precisa desenvolver essas habilidades aí emocionais, porque elas serão a chave e definirão o tipo de profissional que você será no mercado de trabalho, tá? Então, procure aí comentar, procure compartilhar com seus amigos para que eles também possam saber sobre esse assunto, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, utilizando as bases tecnológicas de um curso que fala sobre desenvolvimento humano e organizacional para falar desse comportamento emocional, dessa inteligência emocional, né? Então, continuando aí, né, nós estávamos falando sobre as dicas para ser um líder bem-sucedido, aí nós fizemos um entre parênteses aí com a inteligência emocional, e aí a inteligência emocional nós vimos a questão da comunicação, e aqui fala também, uma dica para ser um líder bem-sucedido é a comunicação efetiva. A habilidade de se comunicar é um requisito básico para os profissionais independentes da sua posição hierárquica. Todo profissional que se comunica corretamente, de forma objetiva, tal, é diferenciado. Para o líder, esta é uma característica determinante para a conquista de resultados satisfatórios. Isso porque uma comunicação efetiva permite que o líder transmita a mensagem desejada com clareza, evitando mal-entendidos, né? Então, vocês imaginem se eu, na hora de explicar o conteúdo aqui, gravar a videoaula, que eu começasse a encher de termos excessivamente técnicos, difíceis de serem entendidos, o que iria acontecer, né? Vocês iam desistir assim nos primeiros 5 minutos, né? Se é que não desistiram, mas enfim, eu acho que eu não estou usando uma linguagem muito difícil de ser entendida. Então, essa comunicação ela tem que ser efetiva. Se eu estiver, por favor, coloquem lá nos comentários, professor, a linguagem que o senhor está usando não está sendo muito clara, nós não estamos conseguindo, tá? Objetividade. O líder de sucesso sabe onde está, onde quer chegar e quais são as tarefas que precisam ser cumpridas para atingir seus objetivos. Portanto, toda tarefa delegada pelo líder tem um propósito claro e que aproximará o líder da sua equipe e a sua equipe do estado desejado, né? Então, ser objetivo, né? Aqui na aula eu não posso ser muito objetivo, eu preciso tentar esclarecer, mas numa atividade dentro do dia a dia, cabe essa objetividade muito melhor, né? Eu quero isso, quero isso, por causa disso, porque o resultado é esse, né? Eu acho que eu contei para vocês já o caso, né, de que as pessoas hoje, por essa possibilidade de ter acesso à informação que nós temos, elas pedem que, com clareza, o que se pretende com aquilo que está fazendo e não apenas fazer. Por que você está fazendo isso? Não sei. Nós queremos saber, estou fazendo isso porque isso é parte de uma situação assim que vai gerar isso, que vai gerar aquilo. Ou seja, dar a informação por completo, né? De forma mais objetiva possível. Compreensão. É fundamental que o líder tenha calma e seja compreensivo. Por quê, gente? Porque sempre numa equipe vão existir pessoas que estão no mesmo grau de entendimento, pessoas que estão com um grau inferior de entendimento. Então é preciso ter compreensão. As pessoas elas não entram para fazer um trabalho todas no mesmo nível de entendimento sobre aquilo. Elas precisam ser informadas, comunicadas, para que esse entendimento chegue a um consenso, a um meio termo, onde todos possam realizar suas atividades. Mesmo em situações de crise, a liderança não pode perder a razão em nenhum momento e deve se manter sempre paciente e cautelosa. Difícil?
Complicado, difícil, complicado, mas necessário. Diferencial, né? Promoção de clima colaborativo. Então, um ambiente de trabalho agradável que proporciona bem-estar aos colaboradores é uma das maneiras mais poderosas de manter o engajamento, a motivação e o comprometimento do time. Então, por isso, o líder deve sempre manter sua equipe por dentro das novidades, projetos e objetivos da empresa. Comunicação e informação. Além disso, ele dá espaço para que todos compartilhem sua opinião sobre os assuntos, mostrando como, como os casos ou as situações são importantes para o crescimento da organização e é valorizado e que respeitem ela, né? Que possam entender e aceitar essas determinações, porque são as melhores, porque são definidas com base no atendimento de objetivos comuns de todos, né? E aí, estímulo à melhoria contínua. O líder deve saber identificar oportunidades de melhoria em sua equipe e promover soluções, seja por meio de orientação, treinamento, workshop, palestra ou curso. Ou seja, buscar sempre estar trazendo uma maneira positiva e agradável de se passar, né, aquilo que se pretende. Seja uma orientação direta ou um treinamento com alguém que venha fazer uma apresentação de uma forma diferente, um workshop que apresente resultados de outras situações parecidas com aquela, ou mesmo de parte daquela que está sendo desenvolvida, né? Palestra, curso, enfim, situações que façam com que as pessoas possam se desenvolver, né? De forma geral em relação àquilo que está sendo trabalhado. Então, é o que a gente procura fazer aqui. Né? Quando eu coloco, eu já falei isso, mas é bom sempre frisar e comentar, né? Eu coloco sempre aqui para vocês alguns vídeos, né? Ao final de cada assunto ou de cada temática aí, eu coloco vídeos do YouTube ou uma situação para que possa reforçar o que nós estamos falando. Então, quando eu ponho um vídeo lá, fala assim, não é apenas uma forma de, o professor não tinha muito o que fazer, não queria gravar a videoaula e pôs um vídeo. Não, o vídeo sempre tem a intenção de promover essa melhoria dentro da informação que nós estamos conversando aqui e, consequentemente, gerar um estímulo diferente em vocês, né? E o planejamento. O planejamento é outra forte competência dos líderes de sucesso, que antes de agir, analisa a situação e identifica as estratégias efetivas e os recursos que ajudarão a melhorar continuamente o desempenho da equipe. Planejar, gente. No Brasil existe uma dificuldade, nós brasileiros temos uma dificuldade de fazer um planejamento, né? De fazer planejamento. Porque a gente fala assim, vamos ver o que acontece lá na hora, né? Aí chega na hora, tem lá algo inesperado, inusitado, e aí você tem que fazer o planejamento na hora ali, né? E ainda lidar com situações inusitadas e inesperadas. E aí o resultado não é satisfatório, existem situações adversas, aí gera um clima de desconfiança, de insegurança, né? Então, planejar, gente, a gente tem que adquirir esse hábito, né? De planejar, de pegar lá quais são os objetivos, o que se pretende com aquela atividade, com aquele trabalho, com aquela rotina, o que se pretende com aquilo e determinar etapas de execução com datas, com cronograma, com possíveis situações adversas que possam ocorrer, com descrição de pessoas envolvidas, quem está envolvido com o que, quem vai cuidar do que, né? Começo, meio e fim. Planejamento. Tudo que é feito de forma planejada e organizada tem grandes chances de atingir o seu objetivo lá no final, certo?
Então, gente, basicamente a nossa aula de hoje fica nesses conceitos aí. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês façam assistam essa videoaula, façam assim para outras pesquisas que vocês acharem necessárias para entender esses assuntos, né? Essas temáticas de hoje, da aula de hoje. Fico à disposição para que vocês possam colocar seus questionamentos lá na área de postagem. Estou lá presencialmente na escola, o grupo que está definido para ir essa semana, né? Fiquem à vontade, podem comparecer lá, a gente vai estar passando esse conteúdo lá presencialmente, né? E se alguém aí, eu vi que a coordenadora colocou um recado, se alguém não está conseguindo acessar a plataforma, né, Teams, que a gente está usando e vai continuar usando por um tempo ainda, não sabemos até quando, mas é importante. Então, se alguém está com dificuldades de conexão, de acessar as aulas, dá um pulinho lá presencialmente à noite, né, a partir das 19 lá na escola, que a coordenadora vai estar lá, ela ajuda vocês a regularizar esse acesso ao Teams, que ele não deixou de ser importante, porque nós estamos retornando aí, quem sabe, aí se Deus quiser, aí daqui um mês, retornando todos, né? Mas independente disso, o Teams, ele é uma ferramenta que a gente pode usar em situações que possam ocorrer aí futuramente. Então, se você não está conseguindo conectar, né? Procure aí a escola lá para resolver isso aí, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, boa aula, boa noite, até a próxima aula.